Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A hipocrisia é uma mentira. Uma aparência de santidade externa, por dentro não há nenhuma santidade, então é uma vida, é uma aparência mentirosa, é uma hipocrisia. Jesus chamou os fariseus de hipócritas justamente por falarem daquilo que no coração não tinha. Eles conseguiam. Os desejos do coração eram impuros, mas eles conseguiam mostrar uma aparência santa diante do povo. Mas, como Jesus via, não era o exterior, mas o interior, então ele via sepulcros caiados, bem pintados, bem arrumadinhos, mas lá dentro, o que tem dentro do sepulcro caiado? Vejam bem o que São Paulo está dizendo, Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Não seja desta forma. Então, repetimos. Você se professa que é um cristão, então viva como tal. Estamos acomodados com esta palavra. Sou eleito, e vivendo uma vida de ímpio. E praticando atos de ímpios. E falando palavras de ímpios. Isso aí não é uma vida que condiz com o que fala. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesta semana que já estamos no segundo dia e vivendo por ela, pela palavra de Deus, queremos prosseguir. Bem, nós temos vivido dias em que às vezes as pessoas não compreendem muitas vezes o que falamos. Às vezes nós trazemos aqui coisas difíceis e as pessoas se assustam. Agora, eu tenho trazido através deste canal pronunciamentos e eles não têm sido falados com ódio, mas com amor. Agora, muitas pessoas, amigos de décadas, têm buscado a se afastar-se de mim, por não estarem compreendendo. Mas eu não posso ser um hipócrita. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração é aquilo que eu vou falar. Mas eu não vou cobrar de ninguém entendimento de maneira nenhuma. Não é isso a minha intenção. E muitos podem até pensar que tudo que tenho falado até aqui foi feito por ódio e outros sentimentos ruins, mas estão enganados. Porque se fosse feito dessa forma, sem um motivo e um objetivo, apenas para tentar ser alguma coisa, eu estaria sendo um hipócrita, presunçoso. Mas afirmo-vos com sinceridade esta, dedicação esta, demonstrada pelos anos, servindo com amor, com dedicação, com humildade e também regozijo em todas as funções nas quais servi, colocando meu ser
sem medir esforços, e todos vós que me conhecem são testemunhas, né? Todos vós sois testemunhas de como me portei, começando com as crianças até aos anciãos, durante toda grande parte da vida. E São Paulo também, ele falando aos Tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 2, ele chamou as pessoas, os Tessalonicenses, como testemunhas dele. E eu também chamo a vós todos que me conhecem como testemunhas minhas. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Bom, então, nós estamos procurando viver uma vida que seja uma vida cristã. E eu quero tomar ainda, isso eu falei a respeito da minha pessoa, agora eu quero tomar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. O salmista diz sobre essa questão da gente falar de si mesmo. Ele diz assim, Salomão, né? Louve-te o estranho e não os teus próprios lábios. Por isso não tenho muito o que comentar a respeito de mim. Por isso eu convoquei-vos como testemunhas. Em Romanos 8, 28, está escrito: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vocês conhecem essa escritura, muito falada. Em todas as ocasiões da vida, as pessoas estão, quando sofrem alguma coisa, uma coisa ou outra, então todos citam esta escritura. E ela é para todos mesmo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, e partindo deste princípio, que queremos esclarecer uma pergunta feita frequentemente a mim, já em várias ocasiões. As pessoas perguntam, mediante essas coisas que todos já têm conhecimento, por que só agora isto veio a público? Tantos relatos? Por que só agora isto veio a público? Por que tanto tempo isto escondido? Bem, eu vou trazer uma pequena resposta. Portanto, eu terei que tomar algumas escrituras para vocês entenderem melhor. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 24. Vocês podem ver, eu vou usar somente a Bíblia. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 4. Diz assim o apóstolo. Dizer 1 Timóteo 5, 24, melhor dizendo. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também, as boas obras são manifestas,
e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, vamos repetir. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. E em alguns manifestam-se depois. Por que só agora isto veio a público? Teria que haver um acúmulo de infrações. Tem pessoas que, quando descobrem lá no Detran, o seu carro já tem infrações que tem que ser 3 carros, no valor de 3 carros, para pagar o tanto de multas que tem lá no Detran. É multado e não percebe. É multado e não vê. De repente, quando vem à tona, está aquela multidão de multas. Então, São Paulo deixa bem claro. Você quer saber por que só agora veio? A primeira resposta. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Agora vamos a Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, também muito conhecido, todos nós conhecemos, e todo cristão tem intimidade com a Bíblia, conhece Eclesiastes 3. O título é: Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Porque às vezes as pessoas, por um momento de alegria, de prazer, de satisfação da carne, praticam atos que não deveriam praticar. E aquilo fica em oculto por muito tempo. Ou mesmo um roubo, ou mesmo outras coisas. Então, o primeiro verso diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, agora é o tempo. Tudo tem a hora. Chegou o momento. Chega até o momento de ajuntar e tem um momento que tem que se espalhar. Chega o momento de abraçar e tem um momento que tem que se afastar de abraçar. Então vejam bem, tem tempo para todas as coisas. E ainda em Eclesiastes 8, nós vamos ler alguns versos. O primeiro é o verso 6. Diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Então virá tempo que todas as coisas serão reveladas. Então não adianta a gente fazer em oculto. Nós já falamos aqui que Davi fez em oculto do povo, mas o pecado dele foi manifesto. Teria que haver uma punição para ele. E ele teve que pagar um alto preço. Às vezes você quer se basear, Davi errou. Errou. Mas ele não permaneceu no erro. Não esqueçam disso. Não tente justificar seu erro por erro de alguém. Não vá fazer o que Davi fez porque Davi fez, não. Você tem sido ensinado assim. Nós temos ensinados isso e por que vamos pular por cima daquilo que ensinamos? Então, olha, agora tem o verso 9. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Cuidado. Você que é dominante e tem domínio sobre outras pessoas. Cuidado, vou repetir. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol,
Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro para a desgraça sua. Está vendo? Agora, o verso 11, nós encontramos um outro cabeçalho. O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. Então vamos ao primeiro item. O pecador não é logo castigado. Verso 11 de Eclesiastes 8. Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Você pode ler depois, Eclesiastes 8, 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. E o 12, para a conclusão desta pergunta. Por que só agora isso veio a público? Tantas denúncias, tantos relatos? Porque chegou o tempo. Tem que chegar o tempo. Não se assuste. Tudo tem que ser esclarecido. E agora o 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza. Olha, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, viu? Então pode ser que ele pratique mal anos e anos e anos e anos e anos e aquilo ficou em oculto. Mas vai chegar o momento de que algo vai acontecer e aquilo vai ter que ser esclarecido. E ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, vai viver muitos anos. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temerem diante dele. Então, portanto, fica aqui a nossa resposta a todas as pessoas que nos perguntaram isto. Por que só agora isto veio a público? Então, meus amados e preciosos irmãos, que Deus vos abençoe. E eu peço que, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada um de vós tenha saúde no corpo, na alma e no espírito, e a vossa fé seja fortificada na palavra inadulterável de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.